E hoje eu quero falar para você sobre é melhor o fim do que o começo de todas as coisas. Diga assim comigo, é melhor o fim do que o começo de todas as coisas. E é interessante porque quando nós falamos sobre ser melhor o fim do que o começo de todas as coisas, nós olhamos para a história de Jesus e nós enxergamos na história de Jesus que a história de Jesus foi muito melhor o fim do que o começo de todas as coisas. É Jesus, e ele vem à terra e se manifesta. Isso eu posso conectar profundamente com a gratidão, porque é melhor sempre o fim. Nós estamos no final de ano, é melhor o final de ano do que o começo do ano. É melhor o fim das coisas que o início das coisas, e isso é um princípio bíblico. O fim é melhor do que o início de todas as coisas. Hoje eu acordei muito motivado, muito alegre, porque é melhor o fim, né? Junto com o Natal, nós estamos aí no finalzinho do ano, é a última semana do ano, né? Eu acordei, minha esposa até brincou comigo, porque eu acordei, me arrumei, fiquei olhando no espelho, eu falei, que camarada bonito, rapaz, mas que camarada ajeitado, né? E eu falando para mim mesmo, talvez você não ache, mas não tem problema, o bom é que eu acho. Porque beleza você sabe, né? Cada um tem seu padrão de beleza, né? Tem gente que acha um carro muito bonito que o outro acha horrível. Ainda bem que tem gente para gostar de cada coisa. Ainda bem que minha esposa gosta de mim. Então você vê que Deus é bom. Mas hoje eu acordei, falei, final de ano é melhor o fim do que o início de todas as coisas. E chegando ao final de mais um ano, é melhor o final do ano do que o início do ano. E quando hoje eu acordei, estava meditando sobre isso, e olhando para a vida de Jesus, e o Natal é o símbolo da vinda de Jesus à terra, mas Jesus se manifesta, e Jesus como nosso referencial, ele começa a sua vida, o início da vida de Jesus na terra foi o início de humilhação, foi o início ainda que Jesus tenha vindo à terra, Jesus tenha sido recebido como um rei, mas o início da vida de Jesus é o início de abrir mão da sua glória, se despir de quem ele era, abrir mão, né, de tudo que ele era para vir à terra, se tornar um homem, um bebê. Eu fico imaginando o próprio Deus vir um bebê, né? Você já experimentou alguém te tratando como bebê? Aqui quem é casado sabe, às vezes sua esposa quer te tratar igual bebê. É algo que acontece nos casamentos, é natural. Toda mulher tem um senso materno muito grande, né? Então a mulher às vezes quer tratar o marido igual bebê, e às vezes que a minha esposa quer me tratar igual o filho dela, igual bebê, né? Que ela quer falar comigo, e às vezes eu vejo casamentos assim. Outro dia eu saí com um casal, eles têm mais, acho que são 55 anos de casamento, e eu vendo a esposa tratando ele, eu falei, meu Deus. E ele falou para mim, minha esposa acha que eu sou uma criança, depois de 55 anos de casado. Eu falei, é natural que aconteça isso, porque a mulher tem esse senso materno muito, muito aguçado. Mas nenhum homem se sente confortável, aí fica uma dica para as mulheres, nenhum homem se sente confortável quando a esposa quer tratar ele igual bebê, né? Então cadê os homens para dizer amém? Eu sei que isso acontece na minha casa, então ninguém aqui se identifica com isso, glória a Deus por isso. Mas agora você imagina, você é todo limitado. Quando a sua esposa tenta te ajudar e te tratar igual criança, você já não fica feliz. Agora imagina, o próprio Deus se torna uma criança. O próprio Deus, criador de todas as coisas, antes de tudo existir, Jesus o Filho estava no princípio de todas as coisas. Ele viu todas as coisas sendo formadas. Ele viu quando Belém se formou, ele viu quando Israel se formou, ele viu todas as coisas, ele conhecia todas as coisas. E agora ele abre mão da sua divindade e vem ser um bebê, para ser instruído e cuidado por homens que ele mesmo havia criado, por Maria, que era uma mulher fantástica, mas completamente limitada, uma adolescente, estava saindo ali da sua fase de adolescência para início de juventude, uma mãe de primeira viagem. Jesus escolhe vir numa família que a Maria ainda era uma adolescente em princípio de juventude. Maria era mãe de primeira viagem, né? Era melhor ter vindo numa casa que já tinha 5, porque a mãe de 5 é muito mais experiente. Mas Jesus veio numa casa que era a primeira vez que ela estava aprendendo a amamentar. Para quem aqui foi mãe de primeira viagem, tem que ir até gente da sua casa para ensinar a mamar. Tamanha experiência, né? Dependendo do hospital, quando nós tivemos a nossa filha lá no hospital, falaram, olha, nós vamos mandar uma visita na sua casa, porque a mulher tem que aprender até a amamentar, porque ela não sabe amamentar, não sabe nem colocar a criança no peito da maneira adequada para a criança se alimentar da forma que deveria. Jesus então vem nesse perfil de casa, com um homem, com José também. Certamente José não era muito mais velho que Maria, numa cultura que
né, quanto mais antigas as culturas, mais cedo as pessoas casavam. E Jesus vem para esse perfil, e lá em Filipenses fala sobre o início da história de Jesus. Mas é interessante porque Filipenses fala do início, mas também fala do final da história de Jesus. Porque toda história vai ter princípio e fim. E quando nós olhamos para a gratidão, só a gratidão pode nos dar poder de dia a dia nos aproximarmos de um final glorioso de história. Porque pessoas ingratas, elas sempre vão parar processos no meio do caminho. Pessoas que não têm gratidão, elas sempre vão parar no meio do caminho. Elas vão começar a empreender em algo, em algum momento elas não vão se sentir confortáveis, e pela ingratidão elas vão parar aquilo. Elas vão começar relacionamentos e amizades, em algum momento elas não vão se sentir satisfeitas, porque a gratidão está aí extremamente relacionada com a satisfação. Você só pode ser satisfeito se você está grato. Pessoas ingratas nunca estão satisfeitas. E toda história tem um início e tem um final. Todo casamento tem um início e tem um final. Como vai ser o final depende muito de como foi o processo, de qual foi o espírito que a história foi alimentada. Mas a história de Jesus teve início e teve final. Olha o que a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 5. A Bíblia fala sobre o início de Jesus, fala sobre o momento do nascimento de Jesus, o momento que Jesus vem à terra, mas a Bíblia também enfatiza o final da história de Jesus. A sua história tem um início, mas ela vai ter um final. Suas finanças têm um início, vão ter um final. Sua empresa tem um início, vai ter um final. Seu casamento tem um início, vai ter um final. Sua vida cristã tem um início, vai ter um final. E é muito importante nós entendermos sobre o fim de todas essas coisas. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que devia se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha, no verso 8, a Bíblia está falando o princípio da vida de Jesus, que ele se fez homem, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. O início da vida de Jesus foi um início de vida de humilhação. O princípio foi um princípio de humilhação. O início da vida de Jesus foi uma vida que começou em humilhação. E a Bíblia diz que ele se tornou obediente. Então a Bíblia fala do início da história de Jesus, foi o início de humilhação. Fala do processo da vida de Jesus, que foi um processo de obediência. E fala do final. E ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E aí a Bíblia começa a falar sobre o fim da vida de Jesus. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É interessante porque Filipenses fala sobre o processo da vida de Jesus, fala do começo, do processo e do final. Nós estamos finalizando mais um ano, e é interessante que a gratidão, ela é necessária para que em todos os períodos haja um fim proveitoso de todas as coisas. Basicamente é necessário se avaliar algo ou alguma trajetória para o exercício da gratidão ou não. A gratidão, quando eu olho para a minha história, a gratidão é uma avaliação daquilo que eu vivi. A gratidão é a avaliação daquilo que eu recebi. E só pode ter um final proveitoso aquele que é grato. Nós valorizamos muito o início das coisas. Interessante como, hoje eu estava meditando, como nós damos valor ao início. Nós drenamos esforços, expectativas para o início das coisas. Quando nós vamos começar algo, nós damos o melhor de nós, nós aprimoramos as nossas capacidades para o início. Se você for avaliar o começo das coisas, o primeiro dia na universidade, aqui quem faz faculdade, talvez você lembre do primeiro dia na faculdade. O primeiro dia é aquele dia que você vai cheio de alegria, cheio de expectativa, você vai todo empolgado, você acorda mais cedo, você quer chegar mais cedo. Quando nós falamos do o primeiro emprego,
Normalmente as pessoas, elas se doam tanto para o primeiro emprego, elas fazem tanto no primeiro emprego. O primeiro amor, quando nós nos convertemos, e o primeiro amor, na verdade não existe primeiro, porque deveria ser sempre esse, o primeiro no original, o melhor amor, mas quando a gente acaba de se converter, a gente valoriza muito o primeiro, aquela coisa do primeiro amor, dos primeiros cultos, das primeiras reuniões, das primeiras manifestações, das primeiras palavras que você ouve. Nós valorizamos muito o primeiro amor, o primeiro ano de casado, né? Como nós damos valor ao primeiro ano de casado, ao primeiro filho. Quanta gente, quando vai ter o primeiro filho, é impressionante como, sobretudo os homens, mudam quando vão ter o primeiro filho. Eu conheço uma série de homens, inclusive na vida espiritual, gente que não tinha compromisso com Deus e resolveu ter, e vai perguntar por quê? Não, porque agora eu vou ter um filho, o que eu vou transmitir para o meu filho? Eu preciso transmitir algo que seja realmente importante, que tenha valor, porque valoriza o primeiro. É muito gostoso a sensação do primeiro. A sensação do primeiro é aquela expectativa. Tudo que você faz é primeiro, produz aquela expectativa. Quando é o primeiro dia de trabalho, aquele emprego que você sempre sonhou, que você passou na entrevista, você nem acredita que passou, você vai para o primeiro com aquela expectativa gostosa. Quando é o primeiro ano de casado, quem casou sabe, você sai da sua casa, você agora vai ser chefe de família, e o primeiro é muito gostoso, é uma expectativa muito saborosa, é aquela expectativa de ser o melhor. A expectativa do primeiro é a expectativa de fazer diferente daquilo que você já viu. A expectativa do primeiro, quem está casando e é o primeiro, ele tem a expectativa de fazer diferente de quem fracassou. Ele tem a expectativa de ser um marido diferente do que ele viu, uma esposa diferente. Ele tem a expectativa de pegar aqueles referenciais positivos e aplicar na casa dele. Eu lembro porque eu cresci cercado de bons casamentos, mas tem alguns casamentos que nos marcam especificamente. Eu ia na casa de alguns casais jovens, eu via eles assistindo filme, eu via o padrão de vida deles, eu via como eles viviam, como eles tratavam os filhos, e quando eu casei, a minha expectativa era que fosse daquele jeito, né? Que eu assistisse filme na casa que era minha, que eu tivesse as minhas coisas. Na minha casa, nós éramos em 4 irmãos, somos em 4 irmãos, e na nossa casa, minha mãe sempre gostou muito de comida, mas nunca teve muita guloseima. E às vezes eu ia na casa de alguém, a gente nunca teve aquele armário de chocolate. 4 irmãos, você imagina, não dava tempo de ter armário de chocolate, né? Quando acabava a compra chegava em casa, quem é de família grande sabe, não tem tempo. Hoje lá em casa eu vejo estraga bolacha, estraga chocolate, mas na casa que eu vim isso jamais estragaria, né? Lá em casa eu abri em todo o tempo, tem alguma coisa lá no armário. Mas eu lembro quando eu ia em algumas casas, que eu via lá que tinha o chocolate, que o pessoal tinha a pipoca, e tinha aquele armário de guloseima. Eu falava, quando eu casar, eu vou ter isso. Tinha expectativa de ter isso, porque são as expectativas. E quando você vai para o primeiro, isso te enche de expectativa. Aí você casa, você se programa para isso. E é muito boa essa expectativa do primeiro. O primeiro carrega consigo aquele anseio de ir além. O primeiro carrega consigo aquele anseio de fazer diferente, aquele anseio de fazer melhor, né? Você já viu o quanto nós nos empenhamos para o primeiro, o quanto nós nos sentimos privilegiados no início das coisas. O primeiro traz um senso de privilégio muito grande. Tudo que a gente faz que é novo, produz em nós uma expectativa muito gostosa, gera em nós aquele sentimento de privilégio que é muito bom. Então, existe uma expectativa no início das coisas, existe uma expectativa natural no início de todas as coisas, e normalmente, não é obrigatoriamente, mas normalmente, nós começamos as coisas dando o nosso melhor. É aquele início de corrida que você coloca todo o seu gás, você coloca toda a sua expectativa. É interessante porque esses dias, muita gente correndo, eu falei, eu vou tentar ver se eu me dou bem com isso, né? Vou ver se eu me dou bem em correr, né? E aí eu falei, eu vou acordar um dia e vou correr e vou ver se essa é a minha praia mesmo, ainda que eu achava que não era, e depois tive certeza que não era a minha praia correr, né? Não é. Eu fiquei pensando, tem que ter um bom motivo muito bom para alguém correr. Eu sei que tem muitos irmãos nossos meio que gostam de correr. Para mim teria que ter um motivo muito bom, assim, não sei, alguma questão de saúde, alguma coisa. E aí eu fui correr, mas é interessante porque no primeiro dia, nas primeiras voltas que você está dando, é uma beleza, né?
As primeiras 3 voltas eu falei, vou dar 10 voltas hoje, né, ao redor do meu condomínio lá na pista de Cooper. E aí eu dei a primeira, aquela coisa bonita, né? Você faz até pose para correr e tal. E quando deu a 3ª volta, e aí eu falei, eu não vou até a 10ª não, sai fora. Falei, sou besta, sozinho aqui, né? Se tivesse alguém ainda para me desafiar aqui, né? Se tivesse alguém olhando, eu sou bobo, não estou ganhando nada para isso, eu vou voltar para casa. Mas porque a primeira volta foi fantástica, né? Porque eu estava ali cheio de expectativa, mas o final foi ruim. Agora nós olhamos e normalmente nós começamos bem as coisas, mas o importante não é o começo das coisas, é o fim delas. É por isso que a Bíblia diz que é o melhor o fim de todas as coisas. Tem um livro muito famoso que um irmão escreveu, chama Generais de Deus. Esse livro fala a história de diversos avivalistas, homens de Deus que começaram de maneira fantástica, homens de Deus que começaram muito bem, começaram seus ministérios com milagres, com curas, com a presença, o mover de Deus, mas terminaram os seus dias completamente fracassados. Eram homens a Deus, mas terminaram mal. Agora é interessante, e aí eu te digo, na sua vida sempre é mais importante o final do que o início de todas as coisas. Você já viu alguém começando casamento mal? É muito difícil começar casamento mal. Normalmente se começa bem. Você começa apaixonado, até o início do casamento, que a festa é fantástica. Mas o importante não é como começa o casamento. Tem muitos casais que você vai na casa deles, e depois, os meus pais são desses, que já completaram 25 anos de casado, e o início do casamento deles não foi tão fantástico assim. O início do casamento deles, para você ter uma ideia, meu pai resolveu casar de última hora, e Deus falou com ele, é para você casar. Só que você sabe, no cartório você tem que ir, você tem que marcar, existe todo um processo burocrático. Mas como ele estava numa cidade interior muito pequena, e todo mundo conhecia, porque ele era médico, ele chegou no cartório e falou, preciso de casar, eu quero casar hoje. Os camaradas falaram, não, mas não dá para casar hoje. Ele deu uma carteirada lá e falou, vocês têm que me casar hoje. Eu falei, tá bom, vamos te casar hoje. Ele falou, mas é o seguinte, precisa de testemunha. Mas como tinha ido ele e minha mãe só, não tinha testemunha. Ele falou, pera aí que eu vou sair ali, vou arrumar uma testemunha e já volto. Ele saiu na rua, procurou lá, arrumou umas pessoas, o número que precisava de testemunha e casou, né? E não tem foto de casamento, não teve festa de casamento, não teve nada. O início não foi muito bom. Se for olhar no nosso padrão convencional, tem gente que demora para casar, porque, ai pastor, você sabe, precisa ter aquela passarela que é daquele jeito. Não, mas flor não é qualquer uma, precisa ser aquela que vem lá da Iugoslávia. Não pastor, mas você sabe, o DJ tem que ser aquele que o buffet dá não vale, tem que ser aquele que eu vi tocando no casamento da minha amiga. E aí fica 50 anos para casar, nada contra isso, né? Fique à vontade para escolher, para colocar diante de Deus, mas eu estou te dizendo que o início não é o mais importante. Aí começa aquele casamento, aquela coisa fantástica, e cada dia mais o pessoal está mais criativo, né? Sai os noivos, aí solta a bolinha, aquela coisa linda, nada contra isso. Mas a grande questão é o seguinte, daí 25 anos, mais importante é o fim do que o início de todas as coisas. Mais importante é o fim. Mas contraponto a isso, como eu estou dizendo, tem coisas que nós começamos muito bem, tem coisas que nós começamos muito motivados, tem coisas que nós começamos muito alegres, mas a grande questão não é o início, é o fim de todas as coisas. O início de Jesus, ainda que Jesus tenha feito tudo com perfeição, humilhou-se, foi uma disposição de Jesus de abrir mão da sua glória, mas quem se humilha é exaltado. Jesus começou em humilhação e terminou em exaltação. E quando nós olhamos para o primeiro, a Bíblia fala sobre alguns homens que começaram bem, mas que terminaram mal, que começaram de maneira fantástica, mas não terminaram da mesma forma. A Bíblia fala sobre Saul. Saul foi alguém que começou bem, mas não terminou bem. A Bíblia diz que Deus precisava de um rei, ele seria o primeiro rei para Israel. A Bíblia diz que no meio do povo, Deus levantou Saul, e Saul não era só um bom guerreiro, Saul ainda era bonito, uma coisa fantástica, né? Que homem bonito é difícil de achar, viu Douglas? É difícil. Eu falo aos irmãos às vezes, pastor, o que é isso? É porque homem é tudo feio. Raça feia é homem. Mas seja sincero, é difícil. Eu não estou falando assim de beleza, não estou falando nada sentimental, não. Estou falando dos traços bonitos, é difícil. Homem é tudo feio. Mulher, como é fácil achar a tendência, né? Mulher já é um ser mais bonito. Eu olho para minha filha e falo, que fantástico, olha que criança linda. Olho para minha esposa,
Agora homem não. E a Bíblia diz a Saul, além de ser um homem escolhido por Deus, a Bíblia diz que ele era belo. Isso é unção demais, irmãos. Porque assim, duas coisas para a mesma pessoa, né? É muita unção. A Bíblia diz que esse homem era um homem fantástico. Ele é escolhido por Deus. Mas Saul começou assim. Mas como que Saul terminou os dias dele? Saul terminou os dias suicidando. Saul terminou os dias, olha, com a maldição de Deus. Começou os dias dele de uma maneira brilhante, Deus escolhendo, sendo acenado por Deus. Eu te digo, se Saul terminou sem a unção de Deus, também terminou feio. Certamente Saul terminou os dias dele ainda feio para ajudar. Quando nós olhamos outros homens na Bíblia, Salomão começou os dias dele, a Bíblia diz que ele começa os dias dele oferecendo holocaustos ao Senhor. Salomão começa os dias dele recebendo sabedoria de Deus. Salomão, todas as nações iam até Salomão para poder tomar conselho, o homem mais sábio que já existiu. Mas Salomão termina os dias dele numa decadência, em completo declínio moral, em completo declínio espiritual. Quando nós olhamos outros homens na Bíblia, Judas começou muito bem. Judas começou renunciando. Judas, não se sabe ao certo qual era a profissão e a prática de Judas, mas Judas começa como os outros discípulos, renunciando, abrindo mão de tudo, entregando tudo, mas é melhor o fim do que o começo de todas as coisas. Judas termina os seus dias com um fim que não foi proveitoso. A Bíblia nos fala em Eclesiastes capítulo 7, verso 8, que melhor é o fim das coisas, o princípio delas. Diga, melhor das coisas do que o princípio delas. Se por um lado existe coisas que nós começamos bem e nós terminamos mal, se por um lado tem cristãos que começam a vida cristã motivado, começa a vida cristã alegre, cheio de fé, cheio de expectativa, Quantos, é interessante porque um tempo atrás saiu uma pesquisa que em média 5% dos pastores que começaram a pastorear terminam suas vidas pastoreando. De cada 100 irmãos, em média 5 terminam as suas vidas pastoreando. Agora isso mostra o quê? Que a grande dificuldade não é o começo, que o grande desafio não é o começo. A taxa de divórcio cresce a cada ano. Isso mostra o quê? Difícil não é casar, difícil é terminar os dias casado. Cada dia mais empresas são abertas, mas por consequência mais empresas fecham. O que isso mostra? Que o difícil não é abrir uma empresa, o difícil é permanecer, é finalizar com isso. Mas se por um lado existe coisas que nós começamos bem e terminamos mal, há também coisas que começam mal, mas terminam bem, não é verdade? Há coisas que começam de uma maneira esquisita, de uma maneira estranha, sem probabilidades e terminam bem. Há casamentos que nascem fruto de uma gravidez precoce, debaixo de pressão familiar. Às vezes o camarada não queria nem casar, teve que casar, começou mal, mas esse casamento perdurou, terminou bem. Há conversões que iniciaram pela pressão de alguém, pela pressão de alguma circunstância. Há irmãos que não se converteram porque queriam se converteram porque uma situação aconteceu e ele foi obrigado, porque ele frequentava um lugar, começou mal, mas terminou bem. Existem algumas experiências que nós começamos mal, mas nós terminamos bem. O fato é o seguinte, não interessa nem se começou bem ou se começou mal, o fim de todas as coisas. O importante não é se começou bem ou mal, o importante é como finalizou. E nós estamos no final de ano, e é mais importante o final do que o início. É no final que nós avaliamos. Não interessa se começamos bem no início do ano ou mal, o importante é como estamos finalizando. E quando nós olhamos também, a Bíblia nos mostra alguns homens que começaram mal, mas que terminaram bem. A Bíblia nos fala sobre a história de Jacó. Jacó começou mal, Jacó começou enganando, trapaceando, Jacó começou mal, mas Jacó terminou bem. A Bíblia fala da história de Davi. Davi começou mal, Davi começou cuidando de ovelhas no campo para o seu pai. É muito provável, e a maioria dos teólogos creem, que Davi era fruto de uma traição do pai. E uma vez que naquela época houvesse uma traição, uma infidelidade,
esse filho então que nascesse, pela cultura, ele era tratado como escravo. E é muito provável que Davi, ele era tratado como um escravo na casa do próprio pai. É por isso que o pai nem o considerava como filho. E quando você pega a história de Davi, Davi começa mal. Filho fruto talvez de uma infidelidade, alguém que era tratado com desprezo pelo pai, mas o importante não é o começo de todas as coisas, é o final de todas as coisas. Davi termina, até hoje Davi é o homem mais importante, mais poderoso, porque o reino de Davi não vai ter fim. Jesus é filho de Davi, Jesus é chamado de filho de Davi. Olha que poder, que autoridade. Você pega a história de José. José aparentemente começou mal, sendo vendido pelos irmãos, caluniado, virou escravo no Egito, mas José termina bem. Quando nós olhamos alguns homens, você sabe, um homem muito famoso na nossa era, que dentro da área de atuação dele, começou mal, mas terminou bem, foi Thomas Edison. Thomas Edison foi um dos maiores inventores que já existiu. Ele não pôde estudar na escola normal, ele teve que estudar em casa, porque sua mãe era professora, porque o seu nível de aprendizagem era muito baixo, e ele teve que estudar em casa. Começou mal. Ele na adolescência fica surdo, perde a audição. Alguns dizem por algumas complicações, mas algumas biografias dele diz que foi fruto de espancamentos que ele recebeu, ele fica surdo. E o camarada agora surdo, não podia estudar na escola convencional, começou mal, mas ele termina como um dos inventores mais aclamados que já existiu. Recebeu diversos prêmios em vida e também em morte. Porque a grande questão não é como se começa, é como se termina. Quando nós olhamos, e Thomas Edison termina a vida dele criando a GE, a General Electric, que até hoje existe, e certamente deixando para a sua posteridade uma fortuna incalculável. Quando nós olhamos o início de todas as coisas, é preciso que haja uma preocupação com o final delas. É preciso que diante de cada área da sua vida, não haja uma preocupação só com o início, haja uma preocupação com o final. Haja uma preocupação, como eu vou terminar os meus dias como pai. Todo pai, naturalmente, muitos pais começam bem, começam lá na maternidade, fazendo festa, mas nem todos os pais terminam presentes. Muitos pais começam mal, mas terminam bem. Muitos cristãos começam bem, e a vida do cristianismo normalmente as pessoas começam bem, mas não terminam bem. Quando nós fazemos essa avaliação, a primeira coisa que nós podemos falar sobre isso é que o seu início nunca vai determinar o seu fim. Fala para quem está do seu lado, o seu início, não, fala com verdade, que o seu início nunca vai determinar o seu fim. Se nós começamos mal, e não interessa como é o início das coisas, e para cada área da sua vida, nós estamos no final de um ano, que é um tempo de reflexão, mas no início de um próximo ano, que a preocupação não é só o início. Talvez você vai começar com algumas coisas que estão ruins, talvez você comece 2017 com a vida financeira ruim, e que você não tenha a possibilidade de começar diferente, mas a grande questão é que não importa como é o início. Talvez você vai começar mal, e olha o que a Bíblia diz para aqueles que começam mal. Jeremias 29:11 fala para você que começou mal. Talvez você vai entrar na sua vida sentimental, você vai começar mal. Talvez a sua vida espiritual vai entrar em 2017 e você vai começar mal. Mas a Bíblia fala para aqueles que começam mal. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 29:11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É interessante porque se você começou mal, a Bíblia fala algo para você. Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, são pensamentos de paz. Talvez você vai começar alguma coisa mal, porque não tem outra possibilidade. Não tem. Daqui até o dia 31, não vai cair os 50 mil que você precisa para pagar suas contas. Talvez daqui até o dia 31 não dê tempo de fechar o contrato que precisava. Talvez daqui até o dia 31 não dê tempo de você resolver algo no seu casamento. Daqui até o dia 31, talvez algo na sua saúde que precisava mudar, talvez não mude. Algo na sua célula precisa de ser transformado, talvez não seja. Mas para quem começa mal,
essa palavra de Deus: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É interessante porque a promessa de Deus está no fim. A promessa de Deus é para o final. Nem sempre você vai começar bem, mas aqui Jeremias está dizendo: olha, para vos dar o fim que esperais. Vira para quem está ao seu lado e fala: aguarde até o final, porque a promessa é para o final. Fala para ele: o final é mais importante. Talvez você vive em dias conturbados na sua vida, em qualquer área, mas aí Deus está dizendo: olha, eu vou te dar o fim que você espera, porque Deus prioriza o final das coisas. Talvez você começou mal, e para quem começa qualquer coisa mal, essa é a palavra bíblica. Mas se você começa bem, também existe um conselho para quem começa bem. Lá em Coríntios capítulo 10, verso 12 diz: aquele pois que cuida estar de pé, olhe para que não caia. A Bíblia está dizendo: olha, se você começou mal, fique tranquilo, há um fim proveitoso para todas as coisas. E se nesse processo você colocar Deus, ainda que você comece a sua vida financeira mal, você vai terminar bem. Ainda que a sua vida sentimental esteja mal, ela vai terminar bem. Ainda que seu casamento esteja mal, ele vai terminar bem. Ainda que a sua célula esteja mal, ela vai terminar bem. Mas aí a Bíblia também diz acerca daquele que começa bem. A Bíblia diz: olha, se você começou bem, olhe para que não caia. Se está bem, se você entrou com a sua vida financeira bem, agora vigia para que você não caia. Se você entrou com o seu casamento bem, guarde o seu casamento para que você não caia. Olha, se está tudo bem na sua célula, olhe para que você não caia. Você pode começar bem e terminar mal. Você pode começar mal e terminar bem. Você pode começar bem e terminar bem também, como você pode começar mal e terminar mal também. O fato é o seguinte: algo é real, não interessa como você começa, tudo interessa a maneira com que você vai terminar. O seu início não precisa determinar o seu fim. É interessante porque a maioria das pessoas condiciona um fim ao início das coisas, mas o seu início não precisa determinar o seu fim. Como começou não precisa determinar como vai acabar. Como iniciou não precisa necessariamente determinar como vai ser o final das coisas. O início não determina o fim. Talvez nem tenhamos muitas opções acerca de alguns inícios, mas sempre seremos senhores do final. Talvez você não vai ter muitas opções para alguns inícios, mas você sempre pode ser o senhor do final. Você sempre pode ter o controle do final. Há pessoas que cresceram numa casa que ele não teve controle do início. Eu sempre digo isso para as pessoas: você tem que tomar cuidado, porque nós estamos condicionados a achar que o início vai determinar obrigatoriamente o final. Mas não, o início pode ser um início caótico, mas pode ter um final glorioso. Eu olho algumas pessoas, talvez cresceram numa casa cheia de improbabilidades, destruição familiar, problemas, crises e uma série de coisas. Muitas pessoas se condicionam até o final da vida a ser como os pais foram, a ser como foi determinado que elas fossem. Mas há outras pessoas que elas rompem essa mentalidade e falam: não, ainda que o início tenha sido difícil, o final pode ser diferente. Quero te falar, não interessa como você vai entrar em 2017, eu quero declarar que o seu final vai ser um final glorioso. Seu final vai ser um final abençoado. Seu final vai ser um final cheio de vida. Então, primeiro, seu início nunca vai determinar o seu fim. Uma segunda verdade: ninguém é julgado pelo início, todos são julgados pelo fim. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 21. A Bíblia diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei como meu Pai no seu trono. Jesus está falando sobre o processo dele. Jesus vem em humilhação à terra. O início de Jesus foi o início de humilhação, mas ele diz lá em Apocalipse: ao que vencer, eu lhe concederei que assente comigo no trono, porque eu venci e estou assentado com meu Pai no seu trono. A sua vida cristã e os seus dias são determinados por como vão terminar, como vão acabar. Nós seremos julgados pelo final de todas as coisas, e o final vai determinar. Jesus terminou, e é interessante porque nós exultamos muito a vinda de Jesus. A sua vinda foi uma vinda em humilhação, mas
O seu retorno foi um retorno em glória e exultação. Jesus saiu dos céus, se esvaziando da sua glória, mas ele volta para os céus, os anjos perguntando: quem é esse? Quem é esse Rei da Glória? Ele volta para os céus completamente exaltado. O fato é que a sua vida vai ser julgada pela maneira com que você termina as coisas. E aí entra algo aqui. Nós precisamos ter perseverança para terminar coisas. Nós precisamos nos preocupar em terminar coisas. Nós precisamos nos preocupar não só com a empolgação do início, mas com a empolgação do final. Nós precisamos não só começar. Você conhece muitas pessoas que começaram, porque nós sempre começaram o casamento, começaram a liderar, começaram a vida cristã, começaram a empreender, começaram sendo bons pais, bons maridos, bons liderados, bons filhos, mas o fato é o seguinte: o importante é o final. Nem Deus, nem ninguém irá lhe julgar pelo início, mas pelo fim. É interessante que Deus não julga a história de ninguém pelo início, mas pelo fim. Ninguém é julgado pela maneira que começou, mas sempre pela maneira que terminou. Porque ainda que o começo seja um começo problemático, ele pode se transformar em algo glorioso. Não são os primeiros dias de aula que determinam a passagem de ano, mas os últimos. Não são os primeiros anos de casamento que determinam o sucesso de uma família. Não são os primeiros dias de emprego que determinam uma promoção, mas sempre os últimos. Quando alguém passa para um lugar, ele pode ter chegado de uma maneira muito bacana. Nós vemos isso nos relacionamentos. Normalmente quando nós nos conhecemos e nos relacionamos, o início de relacionamento sempre é fantástico, seja o relacionamento em qual esfera for. Mas eu sempre digo para as pessoas: o importante não é como você entra na vida das pessoas, o importante é como você vai sair. O importante não é como você chega na vida do outro, o importante é como você vai sair. Uma hora eu vou sair da vida da minha esposa, o importante vai ser como eu vou sair da vida dela. O padrão bíblico para eu sair da vida dela é através da morte, ou ela da minha. Mas o fato é o seguinte: o importante é o dia que eu for sair. Como eu vou sair? Qual maneira? Um dia eu vou sair da minha casa. Caso Jesus não volte, um dia eu vou sair da minha casa. Quando Ele voltar, eu também vou sair da minha casa, em nome de Jesus. Que eu vou subir, minha família vai estar inteira comigo, aleluia por isso. Mas o importante é como eu vou finalizar isso. O importante não foi mais importante que o dia que eu conheci ela, do que quando eu me apaixonei, é quando eu vou finalizar isso. Eu sempre digo para os irmãos que por algum motivo tenham que sair do nosso meio, ou para aqueles irmãos que vêm para o nosso meio de outro lugar, eu sempre falo para eles: o mais importante é como você saiu dos lugares. O mais importante não foi os anos que você serviu no lugar, mas de que maneira você saiu de lá, de que forma você saiu de lá, como você foi embora. Isso é mais importante, porque o fim dos relacionamentos é mais importante do que o início deles. Se no fim... E é interessante porque nós somos condicionados a terminar pior do que começamos, mas isso tem que ser invertido. Em nome de Jesus, nós vamos terminar melhor do que começamos. Sempre terminar. Você sempre vai olhar para o seu final e olhar para o início e falar: uau, o final está bem melhor do que o início. Uau, olha, eu estou liderando há tanto tempo, mas agora está mais profundo. Agora existe uma expectativa, uma experiência, um coração, uma empolgação maior do que o início. Porque tem algo que é o teste do tempo, que às vezes nos vence. Você já viu? Nós vamos entrar em 2017, e semana que vem eu vou estar aqui ministrando. Eu espero que você esteja aqui sobre construindo o seu 2017. Mas é interessante como a cada novo ano nós começamos cheios de expectativa. Isso é bom, isso é de Deus, isso é importante. Mas quero te falar, a expectativa do final tem que ser maior do que a expectativa do início. Tem que ser maior. A alegria tem que ser maior. E aí entra aqui o espírito de gratidão. Por quê? Porque nem sempre aquilo que você queria que acontecesse vai acontecer. Nem sempre vai ser do jeitinho que você queria que fosse. Mas quero te falar, sempre vai ser melhor do que aquilo que você queria. Porque aquilo que Deus faz sempre é melhor do que você está esperando. Ainda que não seja do jeito que você quer, é melhor do que o que você queria. É igual criança. Criança nem sempre sabe qual é o melhor para ela. Mas um pai sempre sabe qual é o fim mais proveitoso para ela. E a criança no final se alegra. Quando você cresce, você fica alegre porque sua mãe não te deu só chocolate. Quando você cresce, você fica alegre porque sua mãe não deixava você sair sozinho com 2 anos de idade. Se deixar, tem criança que quer sair sozinha, mas porque ela não sabe qual é o fim proveitoso. Mas quando ela cresce um pouco, hoje eu posso agradecer aos meus pais,
Certamente, porque eles eram pais sensatos e não me deixavam sair com 2 anos de idade, senão não estaria aqui. Quando nós terminamos no espírito de gratidão, você sempre vai perceber, você sempre vai terminar as coisas melhor do que começou. Sempre. As coisas de Deus, sempre nós terminamos melhor do que começamos. Nós sempre terminamos com o espírito sempre olhando para trás e mais alegres do que começamos. Você sempre vai ser julgado pelo fim. O fim possui a capacidade de revelar o que foi praticado na trajetória. O início não mostra o que foi praticado na trajetória. O início é só o início, mas o fim mostra aquilo que foi praticado na trajetória. Um fim proveitoso é fruto de uma trajetória que foi bem determinada, uma trajetória que foi feita de uma maneira coerente, inteligente, cheia de clareza. Uma terceira verdade sobre isso: é preciso ter uma visão de longo alcance. É preciso ter uma visão de longo alcance. A Bíblia diz, Paulo dizendo aos Filipenses capítulo 3, verso 12 ao verso 16, Filipenses capítulo 3, verso 12 ao verso 16, Paulo fala sobre essa visão de longo alcance. O verso 12 diz: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos vós, quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Paulo está falando, olha, é necessário ter uma visão de longo alcance, prossigo para o alvo. Olha, eu estou prosseguindo, eu estou deixando as coisas que para trás ficam, eu estou prosseguindo para um alvo, porque há um alvo. Qual que era o alvo de Paulo? Terminar bem. Sabe qual é o seu alvo? Terminar bem. Meu alvo é terminar um casamento bem, é terminar como pai bem, é terminar como pastor bem. O que vai determinar o meu ministério não é os primeiros anos de ministério, mas é o final. Eu prossigo para o alvo. Paulo está dizendo, eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, porque tudo é determinado pela maneira com que você vai terminar. Por isso quero te falar, tem uma visão de longo alcance, tem uma visão que transcende as barreiras naturais. A maioria dos resultados duradouros não são adquiridos na hora. Olha aqui para mim, deixa eu te falar, resultados duradouros não são adquiridos na hora. Resultados duradouros, por que a maioria das pessoas não terminam bem, começam bem? Porque a maioria de nós queremos resultados que são consequência de algo na hora. É aquela coisa ali de, apareceu, é o gênio da lâmpada, mas a vida não é assim. A fórmula do sucesso, ela está baseada na perseverança, na insistência. A fórmula do sucesso é por meio da graça de Deus, todos os dias você permanecer, como Paulo está dizendo, olha, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para aquilo que Deus me chamou a fazer, eu insisto nisso que Deus me chamou a desenvolver. A fórmula de Jesus não foi só ter começado bem, ter aberto mão da sua glória. Isso já foi uma renúncia fantástica. Você concorda comigo, sim ou não? Você abrir mão da sua glória, e nós nunca vamos conseguir entender o que isso simboliza. Mas só isso não era o suficiente. Jesus veio à terra, talvez ele pudesse falar, uau, já fiz uma grande renúncia, ponto, acabou, já está bom o suficiente. Não. A fórmula foi o quê? Ele teve que perseverar todos os dias enxergando um alvo. Até os 30 anos, ter que ser guardado em sujeição, em submissão à vontade de Deus, sem revelar que de fato ele era o Cristo. Ele teve que perseverar em humildade, perseverar em disposição, perseverar em vida de Deus, porque Jesus era homem como eu e você. A Bíblia não fala, mas Jesus fala dos 30 aos 33, mas antes, Jesus tinha uma vida de oração, uma prática de oração, um coração voltado a Deus. A Bíblia diz que aos 12 anos, ele já dava show nos mestres da lei, porque Jesus estava perseverando, porque Jesus estava enxergando o final das coisas. Quando Jesus está no Getsemane, Jesus ora ao Pai, por quê? Porque ele estava enxergando o final das coisas. O importante da sua vida é o final das coisas. Agora, o final das coisas não é fruto de uma fórmula mágica, e nem é só uma consequência tão somente de como você começou, mas é o fruto de uma perseverança.
Trocar aquilo que se deve fazer por aquilo que temos desejo de fazer é prejudicar o resultado final daquilo que edificamos. Existem muitas coisas que nós vamos fazer que nós não vamos ter desejo de fazer, mas que é necessário para o final. Você sabe que só consegue ter uma vida disciplinada quem enxerga o final das coisas. O pior estilo de vida é o estilo de vida imediatista. Você já viu aquilo que as pessoas falam? O mundo vai acabar hoje, faça o que você quiser hoje. É um estilo de vida muito ruim. Porque por um lado, se você resolver fazer tudo o que você quer hoje, você vai negligenciar uma série de coisas que vai te dar um fim que não é nada proveitoso. Agora, quando eu enxergo o fim de todas as coisas, quando eu percebo uma visão de longo alcance, eu estou investindo para o final das coisas. Eu estou enxergando como vai ser o final das coisas. Isso me dá esperança, sabe por quê? Quando eu enxergo o final das coisas, eu vejo que ainda há tempo de mudar coisas que precisam ser mudadas. Quando eu não estou enxergando a minha paternidade só hoje, eu enxergo que como pai, eu ainda posso mudar. Ainda tem tempo. Minha filha ainda não é adulta, ela ainda não saiu de casa. Até ela sair de casa, há uma série de coisas que eu posso fazer. Enxergar o final das coisas me dá esperança para ver que eu posso mudar, eu posso ser melhor. Quando eu olho para as minhas finanças, elas ainda não estão no final. Vai começar 2017, e quando eu enxergo o final de todas as coisas, eu vou poupar dinheiro agora, porque eu estou enxergando o final. Quem tem uma administração completamente imediatista, ele vai ter um problema sempre com o final das coisas. Quando nós falamos sobre o final, não vale a pena negociar qualquer valor que possa comprometer o fim das coisas. Não vale a pena você comprometer, negociar valores que vão comprometer o final, que vão prejudicar o final. E o quarto e último princípio, diga assim comigo: o fim é a colheita do caminho. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Diga: tudo que o homem planta, ele vai colher. Isso é uma prática de vida que a gente deveria usar mais. Se eu plantar elogio, eu vou colher elogio. Se eu plantar amor, eu vou colher amor. Se eu plantar benignidade em relação ao outro, eu vou colher benignidade do outro. Se eu plantar generosidade, eu vou colher generosidade. A Bíblia diz: olha, não erreis, não tem como ter outra fórmula. Você deseja, o que você deseja? Eu não sei o que você deseja. Quero te dar uma dica para 2017. Planta aquilo que você deseja para você. É um princípio bíblico. Planta o que você deseja. Você quer alegria? Planta alegria na vida dos outros. Seja menos chato, menos intransigente, pegue menos no pé. Você quer generosidade? Plante generosidade na vida dos outros. Seja generoso, seja bondoso. Você quer que as pessoas sejam benignas com você? Plante benignidade na vida do outro. A Bíblia está dizendo: olha, não erreis, tudo que você plantar, você vai colher. Agora, a vida, e como eu estou te dizendo aqui, o fim é uma colheita do caminho. O fim de todas as coisas é uma consequência daquilo que você plantou o caminho inteiro. O final da sua vida cristã é uma consequência daquilo que você planta na sua vida cristã a vida inteira. É o seu dia a dia que vai determinar o fim. Talvez algumas pessoas achem: pastor, eu orar todo dia, eu tenho um padrão de consagração, de oração. Eu sei que os irmãos acham, muitos irmãos acham, não no nosso meio, mas que isso é coisa de pastor, isso é coisa de líder, isso é coisa de irmão. Não, o fim da sua vida cristã é determinado pelo caminho. O que você planta no caminho vai determinar o final. Você já viu aquelas pessoas que elas passaram anos e anos dentro de uma igreja, elas passaram anos e anos servindo a Deus, mas quando você vai conversar com elas sobre o fim das coisas, é frustrante às vezes conversar com elas, porque parece que não valeu a pena tudo que elas investiram, mas o fim é só uma consequência daquilo que foi plantado o caminho inteiro. Já conversou com aquelas pessoas que foram casadas, mas no final elas acharam que não valeu a pena, ou às vezes são até casadas, e depois de 30 anos de casado, elas resolvem olhar para trás, e elas acham que não valeu a pena, por quê? Porque o fim é só uma consequência daquilo que foi plantado durante todo o caminho. No caminho, você tem que escolher fazer bons plantios, porque o fim é só uma consequência do caminho. A nossa semeadura do caminho sempre determinará a colheita no final. Você sempre poderá escolher que tipo de semente lançar no caminho, mas sempre será obrigado a receber o fruto delas no final. Você pode escolher no caminho
da sua vida, em cada escolha, você pode escolher que tipo de semente você vai plantar, mas você é obrigado a colher o fruto da semente que você optou por lançar. E por que eu te digo isso? Porque, como eu te disse, nós precisamos de continuar alimentando a expectativa do início, mas nós precisamos ter expectativa no fim de todas as coisas. É interessante até na nossa cultura como é o velório, né? É muito diferente de outras culturas. Na cultura americana, na cultura europeia, a festa que mais se gasta na vida de alguém é no dia que ele morre. Se gasta rios de dinheiro, se faz grandes festas para celebrar a morte dessa pessoa. E a nossa cultura é inverso, né? Os nossos cemitérios é até algo meio nojento, a maioria, né? A maioria dos cemitérios que eu vou, fico com nojo. Chego em casa, eu tiro a roupa inteira. Fico imaginando a gente entrando em cemitério, né? Não funcionaria muito bem. Não funcionaria. Mas por quê? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade de valorizar o fim. E o fim é que deveria ser valorizado. Quando alguém chegou no fim, é ali que foi avaliado tudo que foi plantado. É aquele momento de grande valor. Mais importante é o fim. E o próprio sábio Salomão disse: olha, é mais importante você estar no velório de alguém do que no nascimento da pessoa, porque lá você avalia o fim de todas as coisas, o que foi feito, onde ela empreendeu a vida dela, onde ela colocou o coração dela. E isso nos dá uma margem para avaliar o que eu posso fazer com a minha vida, as escolhas que eu tenho que tomar na minha vida. O fim de todas as coisas é o mais importante. E eu digo isso porque nós vamos entrar em 2017, mas nós, antes disso, estamos finalizando 2016. E é um engano todo ano a gente terminar frustrado e querer colocar só uma expectativa no início do outro ano. Não, nós precisamos terminar exultando. Olha, o fim de todas as coisas foi o melhor que o começo. Muitas coisas eu comecei, mas estou terminando melhor que elas. Eu quero dizer, em 2017, tudo que você começar, você vai terminar melhor em 2017. Em nome de Jesus. Tudo que você colocar a mão, independentemente da maneira, se começou bem, vai terminar melhor. Jesus começou bem e terminou melhor, mas se começou mal, vai terminar bem. Jesus, Ele é o nosso referencial de final. Jesus termina os seus dias na cruz, declarando: está consumado. Sabe o que simboliza está consumado? Está realizada a obra pela qual o Pai me designou. Jesus tinha cumprido a missão. A sua vida, e nós vamos falar muito disso em janeiro, você precisa ter missões na sua vida. E você precisa de olhar no final da sua vida, declara que isso vai acontecer na sua vida. Você vai olhar para trás, você vai falar: cada uma das missões que eu tinha de vida, cada um dos projetos que eu tinha de vida está consumado, foi realizado. Não interessa como começaram, mas terminaram da maneira que deveria terminar. Não interessa como foi o início, mas terminaram como deveria terminar. Eu quero declarar sobre a sua vida que o fim das coisas sempre vai ser melhor que o início. Sempre que você começar algo, faça essa oração: Senhor, o fim vai ser melhor do que o começo. O fim do casamento vai ser melhor que o começo. O fim da universidade vai ser melhor que o começo. Não vou terminar como aqueles que terminam já de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, o fim vai ser melhor que o princípio. O fim da minha vida cristã vai ser melhor do que o início. O fim de 2017 vai ser melhor do que o início. O fim de 2016, hoje eu estava meditando sobre isso. O fim de 2016 está melhor do que foi o início. Está melhor que foi o início. Isso é graça de Deus. Você vai terminar melhor do que você começa as coisas. Vira para quem está do seu lado e fala: você vai terminar todas as coisas melhor do que você começa. Fala para ele: tudo que você fizer vai terminar melhor do que você começa. Você crê nisso? Você quer ter essa prática na sua vida de terminar tudo melhor do que começa? Terminar todas essas coisas. Começou como um pastor, uau, fantástico, mas terminou muito melhor do que começou. Começou como marido, uau, muito bacana, mas terminou muito melhor do que começou. Olha, começou a vida financeira desse jeito, os negócios, a empresa, começou a trabalhar num lugar dessa maneira, mas uau, terminou muito melhor do que começou. Olha, começou a liderar dessa maneira, que bacana, mas terminou melhor do que começou. Você vai terminar melhor do que você começa todas as coisas, em nome de Jesus. Você quer esse padrão na sua vida? Quero te convidar a ficar em pé agora. Você vai orar, você vai declarar que tudo que você começar, você vai terminar melhor. Tudo que você colocar as mãos vai terminar melhor do que começou. Tudo que você tem feito, esse foi o padrão de Jesus. Ele terminou com glória, com honra, aquilo que ele tinha começado. Feche seus olhos no seu lugar agora. Quero orar juntamente com você. Abra sua boca agora e declare: eu vou terminar tudo melhor do que começo.
não interessa como está hoje, não interessa se algumas coisas começaram más e ruins, tem uma palavra de Deus para você, vai terminar melhor. Se começaram bem, tem uma palavra de Deus, elas terminarão melhor do que começaram. Elas terminarão de uma maneira melhor, maior, mais expressiva do que começaram. Seu casamento vai terminar melhor do que começou. Suas finanças terminarão melhores do que começaram. Sua vida vai terminar melhor do que começou. Eu declaro, a sua liderança vai terminar melhor do que começou. Aquilo que você colocar as mãos vai terminar melhor do que começou. Cada ano da sua vida vai terminar melhor do que começou. Vai terminar com mais graça, mais luz, mais revelação, mais sabedoria. Eu quero declarar, aquilo que você tem colocado nas suas mãos vai terminar de maneira gloriosa. Você não é daqueles que para no caminho. Você não é daqueles que retrocede. Você não é daqueles que começa bem e termina mal. Você não é daqueles que começa motivado e termina desmotivado. Pelo contrário, aonde você colocar as mãos, vai haver a marca de terminar bem, em glória, em honra, em louvor ao Senhor. Oh Pai, nós declaramos, nós queremos profetizar que aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos vai terminar bem. Aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos, tal qual foi com o Senhor, que veio como um menino para a terra, se humilhando, mas terminou a sua obra no Calvário, sendo exaltado, se assentando à destra do Pai. Nós queremos declarar aquilo que nós temos colocado nas nossas mãos, aquilo que começamos, aquilo que colocamos nas mãos, nós terminaremos sempre melhores do que começamos. Nós terminaremos sempre de maneira mais motivada. Nós oramos pedindo ao Teu Espírito, queremos terminar cada obra de maneira mais motivada, mais animada, com mais entusiasmo do que a maneira que começamos. Cada ano veremos isso se repetindo em cada uma das áreas da nossa vida. Veremos o Senhor manifestando essa verdade em cada área da nossa vida. Nós desfrutaremos dessa realidade, na autoridade do nome de Jesus. Feche seus olhos onde você está.